É isso mesmo, minha gente, eu estou de volta, vocês pediram, vocês deram like nos vídeos e o Leozão está de volta para ensinar muita história do Brasil para vocês. Então, sem perder tempo, já vamos começar esse que é mais um dos vídeos da série de História do Brasil no canal Revisão e que hoje vai falar sobre a vinda da família real portuguesa para o Brasil no ano de 1808, também conhecido como período joanino. É claro, depois da vinheta pra gente ficar ligado, vai! No último vídeo meu aqui no Revisão, eu falei um pouquinho pra vocês sobre o descobrimento do Brasil. Lá no ano de 1500, as caravelas, aquele papo todo. E agora nós já estamos pulando para o ano de 1808. Então você deve estar se perguntando, Léo, peraí, não aconteceu nada entre esses 300 anos, esse intervalinho não teve nada? Claro que teve, gente. Aconteceram algumas coisas. A gente saiu do ciclo do açúcar, foi pro ciclo do ouro. A gente mudou, por exemplo, o nosso comando teve União Ibérica com Portugal, Espanha, teve invasão holandesa, invasão francesa, umas revoltinhas meio peculiares por aqui. Teve tudo isso. Teve, mas eu acho que de mais expressivo, o próximo assunto a ser estudado é 1808, é por isso que ele foi escolhido aqui hoje. O século das luzes, conhecido como século XIX, o século que começa lá em 1801, ele separava algumas coisas muito importantes para o Brasil. Até então, era um pouco mais tranquila. E assim como tudo que se estuda no Brasil, não é possível estudar esse fenômeno sem antes estudar o que estava acontecendo fora daqui. Não tem como você estudar nada de história do Brasil sem antes estudar o mesmo contexto no mundo. Então a gente vai ver o que estava acontecendo no mundo que fez que essa galera viesse da Europa pro Brasil. No ano de 1789, alguns anos antecedentes ao século XIX, o século das luzes, rolou uma parada que mudou praticamente a história do mundo, que a gente conhece como Revolução Francesa. A gente não vai falar sobre isso aqui hoje, mas o que você precisa saber é que essa revolução colocou um cara no poder, conhecido como Napoleão Bonaparte. Esse cara, ele tinha mais ou menos 1,60 m, era um baixinho bem encrenqueiro, e esse cara arrumou briga com a Europa inteira, começou a conquistar, fez um império realmente, e entre todas as suas tretas tinha uma em específico, que era com a Inglaterra. O problema é que pra você chegar na Inglaterra, saindo da França, você precisa passar pelo mar. E cara, a Inglaterra sempre foi muito forte no mar. Ela era conhecida como a rainha dos mares. Então não era qualquer um que chegava pelo mar, pela água e repete pão, que pé, chega. Não. Ela era muito, mas muito forte mesmo. Então o que Napoleão pensou? Ele pensou, bom, ao invés de atacar a Inglaterra, eu vou primeiro enfraquecer ela. Enfraquecendo ela, eu consigo atacar ela e a gente conquista tudo. Esse foi o plano de Napoleão. Como é que ele pensou em fazer tudo isso? Proibindo todos os outros países ao seu redor ali de relacionar comercialmente com ela. Era um pacto, é uma proibição. Ninguém podia mais relacionar economicamente com a Inglaterra. Ah, e tem um problema, porque tem um país que relaciona comercialmente com a Inglaterra, não apenas comprando dela, mas também vendendo. E esse país é Portugal. Portugal comprava muita coisa de lá da área têxtil. Lembrando que essa época também é a época da Revolução Industrial. Então essa galera tá produzindo demais na Inglaterra. A Inglaterra é pioneira nesse processo, tá produzindo muito, tem muito estoque ali. E agora a Europa não pode mais comprar porque Napoleão tá proibindo. Olha aqui pra mim. Se comprar da Inglaterra, se comprar o bagulho da boca de lá, o bagulho vai ficar louco. Então, é nesse cenário, em meio de uma superprodução, meio à Revolução Industrial, que a Inglaterra agora estava proibida de relacionar comercialmente com Portugal. E é claro que Dom João precisava fazer uma escolha. Ou ele obedecia a Napoleão, parava de comercializar com a Inglaterra e também ficava fraco economicamente, poderia ser atacado por Napoleão depois. Ou ele, junto com a Inglaterra, bolava um plano para passar a perna em Napoleão e deixar ele sem reação. O que Dom João faz então? Ele, no meio desse checkmate, sem saber o que jogar, ele cria um plano de emergência. Ele pensa, se Napoleão aparecer aqui, eu junto tudo que eu tenho e desapareço pelo mar, com a ajuda de quem? Da rainha dos mares, que é quem? A Inglaterra, que no caso eu não paro de comercializar com ela e Napoleão não me pega e a gente consegue ali fugir de Napoleão e relacionar com a Inglaterra e para lá, entendeu? Foi uma ideia genial. Ele pensou, eu não vou fugir, eu simplesmente vou sair do campo de ação de Napoleão, ele não vai conseguir me pegar. Você não consegue pegar aquilo que você não consegue ver. E tem muito professor de história que tá em conflito dizendo que não, porque ele foi covarde, e outros dizendo que ele foi genial. Mano, presta atenção, a saída de Dom João não foi uma saída, ah meu Deus, vamos embora e de qualquer jeito. Não, ele planejou isso um ano antes. Existem documentos em Portugal que provam que esse foi um plano elaborado. O pessoal já sabia que em caso de emergência, o Estado português iria ser desmontado, colocado num navio e trazido pro Brasil. Essa é uma ideia genial e que mudou muitas coisas por aqui. E a história não foi muito diferente disso, não. Dom João não parou de comercializar com a Inglaterra. Napoleão, vendo isso, invadiu Portugal. E quando a notícia chega na corte, todos eles se reúnem, se desmontam e parte pro Brasil. Hashtag partiu Brasil, partiu fuga, adeus Napoleão e já era. A questão é que ele não sai de lá apenas com a nobreza. Ele sai de lá com todo o dinheiro, com todo o ouro, com toda a moeda, com todo o mercado, com
consumidor com todo mundo que fazia o dinheiro e a economia do país girar. Quando Napoleão chega, tem uma cidade praticamente abandonada, sem liderança nenhuma, tem um país solto, sem comando nenhum, porque agora o Brasil é a sede do Império Português. Meu Deus do céu, agora vai! Porque a vida é assim, quando você pensa que vai, ela não vai. Dessa vez parece que ia. Será que foi? Fica a indagação. Mais do que isso, vale lembrar que a economia de Portugal, ela praticamente sobrevivia de um triângulo comercial. Por exemplo, boa parte do que Portugal vendia vinha do Brasil e de outras colônias. Então tudo isso, toda essa exploração caía em Portugal e Portugal revendia isso para as outras nações. Agora a sede não é mais lá, a sede é no Brasil. Então Portugal acaba ficando cada vez mais pobre e acabada e não tem mais interesse nenhum para Napoleão. Ou seja, Napoleão não conseguiu enfraquecer a Inglaterra e também não conseguiu pegar Dom João. Ou seja, o dibre foi realizado com sucesso. Eu acho que desde aquela época quem ajudava o Dom João era o Ronaldinho Gaúcho, que dibrou bem. Tudo aquilo foi muito bem dibrado. A história, na verdade, é essa. Você conseguiu entender, mano, que na verdade não foi uma fuga desesperada de quem não sabe o que tá fazendo. Não, muito pelo contrário. Cara, Dom João sabia o que tava fazendo. Ele sai de Portugal sabendo que vem pro Brasil, que escapa de Napoleão e ainda consegue manter toda uma relação comercial com a Inglaterra. É genial. Foi o cara que conseguiu driblar Napoleão, mano. Foi muito sensacional. Só que peraí, agora a gente precisa estudar o que é que isso gerou aqui também. Tem muita gente vindo pra um lugar que não tem toda a estrutura do mundo pra receber. Então, fica ligado que daqui a pouco tem muito mais pra você.